Vamos a objetos para conhecermos coisas vossas. Olha, este é o meu objeto. Trouxe uma fotografia minha em Angola, porque Nem tu tens, não estou brincando. é difícil onde está o Oli. O objeto é um bocadinho maior. Vai, eu gosto disto. Este é o meu capacete. Este é o meu capacete. Sim, motas. Ou seja, passear. Este capacete já foi a muitos sítios. Isso é daquelas coisas que... É daquelas experiências. É disso que eu não tenho anos suficientes de vida ainda para experimentar coisas desse género. Sim, mas isso é quando paras, portanto, tanto dá de ser moto como de carro. É a diferença entre um grande passeio e uma aventura. Olha, É um bocadinho por aí. Experimentei na adolescência, mas depois Não tive... estamos a falar de drogas. Estamos... Não, estamos a falar de motas. E eu lembro como se fosse hoje, de entrar na unidade de neonatologia e os médicos muito preocupados a dizerem-me que o Tomás não tinha um pé e eu, and so what? E eles ficaram assim a olhar para mim, what? Pronto, ao início não houve ali, ok, porque é que ele não nasceu quase sem um pé, podia haver outras coisas, mas eles ficaram por esta questão que vos dizia de relativizar. Claro, em perspectiva. É só um pé. O miúdo hoje joga futebol, é apaixonado por futebol, tem 10 anos e acha que vai ser o Cristiano Ronaldo, ele não pode ver isto. E, portanto, Why not? é esta lição que eu acho que nos dá, que é ao lado, e a educação que o Tomás teve. Pois é, nesse sonho, foi, porque de certeza que tem aí muito do faz pai o que e da acontece. mãe. Faz e acontece, porque é assim que a vida te deu e é assim que tens que começar. E no outro dia começava a partilhar, tem 10 anos, começava a partilhar aquelas coisas normais, de bocas que às vezes houve de amigas que quando estão mais nervosas. No outro dia dizia outra coisa, ao menos eu tenho um pé e eu tenho os 2 pés e tu não tens um. Tomás, ri-te com isso, bora lá. Não. E começamos aqui mais um episódio. Muito obrigado por terem vindo. À Carla, ao Nuno e à Andreia. É um prazer. E agora vamos passar aqui ao brinde. Ao brinde. Não é? Um brinde. Ok. A parte difícil é seguir ao brinde. Pois não. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado. Isto é só para se Obrigada pelo ambientarem. convite. Como costumamos dizer, como a Isabel disse há bocadinho também é off, não é? Conseguirem dar resposta ao desafio de partilharem connosco quem é que são, sem começarem logo a dizer o que é que fazem, não é? Que é a nossa tendência natural, não é? E, portanto, o David vai-nos dar aqui uma ajuda, a cara dele, a escolher quem é que é o voluntário escolhido por ti, porque gostas, não é? Sim. Para nos falar um bocadinho sobre eles. Eu acho que tinha de começar o roxo. O roxo. Agora, começa a Calha-me a mim. Andreia. Sem dizer o que faço. O que é Andrei? Não, pode surgir, naturalmente. Olha, a Andreia é uma menina com 46 anos, que vou fazer, eu tenho 45. Sempre fui uma miúda, na verdade, Maria Rapaz. Andar de bicicleta, jogar à bola, acho que muito bem resolvida, mesmo nas questões da adolescência, de miúdos, e muito feliz. Na verdade, um pouco isto. Bom. Então, sou mãe, tenho uma filha com 12 anos, tenho uma cadela que é a Kelly, que é a chuchu lá de casa. Na verdade, ela é que nos manda. Vaidosa. Uma vaidosa, escolhida pela filha, e um pouco isto. E começaste, por exemplo, a menina, não é? Referiste a ti próprio e bem, e menina, pegando no termo menina, como é que tu eras quando eras pequenina? Era o oposto, era Maria Rapaz. Maria Rapaz. Era Maria Rapaz. Incluindo todos os disparates que isso implica, não é? Mais ou menos, porque era muito responsável, era muito boa aluna, muito responsável, sempre fui delegada de turma, quase todos os anos que tive. Só que tinha aqui um QB, gostava muito de brincar com os rapazes, tinha um primo da mesma idade, o que me facilitava, andámos sempre juntos até o 12º ano, carteira com carteira. Depois ali a meio da idade lá decidimos, não, podíamos estar na mesma turma, mas cada um com o seu espaço, e isso acabava por facilitar um pouco, mas sempre com muitos amigos, sempre a pessoa que marca os jantares, sempre rodeada de pessoas, na verdade.
Entendo. aquilo que eu gosto, que é pessoas. E tinhas algum sonho? Qual era o teu sonho? Sou gêmeos, tive vários sonhos ao longo da vida. Por acaso, psicologia e recursos humanos não eram deles, como costuma acontecer, mas o facto de ser mãe, o facto de ajudar o outro, acho que isso está desde sempre muito presente em tudo. Sempre fiz muito trabalho voluntário, mesmo já na primária. A professora escolhia-me para ensinar os outros alunos que tinham um bocadinho mais, dar-lhes ali uma ajuda, que tinham mais dificuldade. Ao longo da vida, se pensar, há vários registros que passa sempre muito por o contato com o outro e pelo ajudar pelo outro e estar disponível para o outro. E na verdade é o que eu gosto mesmo de fazer. Sem saber, vim parar a psicologia, depois a psicologia das organizações e aos recursos humanos. Por um acidente. Tu já, Olha, força. sim, eu já conhecia, Pois é, isso que eu tinha já falado. conhecia a Andreia, já a conhecia há, Aos 20. há muitos anos. Já era assim serena. Muito serena. Sim, e é curioso estás Quando a se fazer, zanga, não é? quando estás a Não, fazer zango essa pouco. pergunta, porque eu conheci a Andreia em Angola e eu ia justamente pedir-lhe para ela nos explicar os colares, porque ela tem um colar com África. Este colar foi comprado na minha última viagem de regresso e há 14 anos que não o tiro, que é sempre aqui o meu ponto. Fui parar a Angola completamente, assim um bocadinho por acaso, como acho que tudo na minha vida acaba, eu sou gêmeos, eu gosto imenso de planear e fazer planos e depois as coisas acabam por acontecer porque têm que acontecer e é muito o que tem que ser para mim, há de vir e acontece. E então fui parar a uma mina de diamantes a 1200 km de Luanda, logo mesmo no meio do nada. Havia a mina, havia a cidade de Saurimo e não havia mais nada. Ali junto à fronteira com a República do Congo e foi a experiência da minha vida. Em termos de recursos humanos também, mas muito em termos contigo durante 14 anos aqui. Sim, raramente tiro este... Eu vou Raramente. recordar como é que eu conhecia a Andreia. És a segunda pessoa que se senta nesta mesa que não foi a minha escolha. Eu conheci a Andreia num processo de seleção, estava a escolher um diretor de recursos humanos. E eu expliquei. Logo, na altura. Foi? Foi logo transparente. Às vezes Expliquei, agora estamos a assistir, não é? Mas és a segunda pessoa que está aqui que aconteceu isso e ainda bem, acho eu. Pronto, eu não escolhi a Andreia para essa posição porque a Andreia disse que era um prazo, portanto ela estava lá na Catoca, não é? Aquilo era para Luanda e ela acabou por dizer, isto é um prazo porque eu quero mesmo voltar para Portugal. Então não vou contratar uma pessoa depois de me ir embora. Não, eu fui em junho e eu tinha casamento marcado em outubro. Logo, isto era um projeto para 2 anos no máximo e depois regressar. E ficaste lá quanto tempo? Eu fiquei 2 anos. 2 anos. 2 anos vim, casei, depois voltei. Depois eu vinha de 7 em 7, 8 em 8 semanas. Ficava períodos de 15 dias, depois voltava. E quando acabou o projeto, já fui contratada pela consultora para isso, para ficar diretamente na mina. Mas entretanto achei que já estava, vim cá, engravidei e já não quis voltar. Achei que a minha temporada lá já tinha feito. Deve ter sido uma experiência incrível essa da mina, não é? Foi. Já nos falas sobre isso. Muito bem, vamos às senhoras, está bem? Carla. Carla. Quem é a Carla? A Carla, tal como a Andreia, também sempre foi Maria Rapaz, isso sempre se manteve. Sempre falou muito, sempre levou muitas reguadas na escola por falar muito. E para a frustração dos professores também sempre fui uma boa aluna, ou seja, eu falava muito porque ficava aborrecida ao fim de muito pouco tempo, não é? Portanto, eu percebia aquilo que estava a ser explicado e, portanto... Next. Exatamente. E se calhar queria partilhar com o resto da turma que já tinha percebido, não sei. Mas recordo-me sempre de chegar a casa com as mãos a arder e naquela altura podia-se fazer isso, não é? E de os meus pais responderem... Também levei, mas... se apanhou foi porque mereceu. Era a resposta. Portanto, era, digamos que a solidariedade lá em Algumas casa. pessoas era injusto. Para o Tiago, não. Para o Tiago era justíssimo. Era justíssimo. Eu admito que deve ter sido
É assim, eu se fosse minha professora, se calhar também me aborrecia um bocadinho o facto de eu ser hiperativa, sempre fui. Isso não mudou. Eu acho que as minhas equipas ao longo dos anos da minha carreira, acho que sempre sentiram isso também na pele. Tento controlar, aprendi a tentar, digamos que, acalmar a minha energia, mas é complicado. E provavelmente, amigos meus, o que me dizem é que eu sou uma cigana, ou seja, tenho alma de cigana. Sempre eu saí de Portugal. Tens que nos explicar isso. É parte nómada da coisa, não é? Cigana. Sim, a alma cigana significa, é assim, aquela alma que praticamente não tem casa. Pois, não, Houve mas- uma altura na minha vida que as pessoas me perguntavam, mas a tua casa é onde? O que é que tu consideras a tua casa? Eu, quando saí da faculdade, imediatamente fui para fora de Portugal trabalhar e só voltei com o Covid. Portanto, trabalhei fora, vivi fora e trabalhei. Tive a grande sorte de trabalhar, porque também é um fator sorte, claramente, de trabalhar a fazer uma coisa que adoro e que me permitiu conhecer o mundo e viajar pelo mundo e conhecer pessoas do mundo inteiro e falar com pessoas do mundo inteiro, conhecer culturas do mundo inteiro. E, de repente, uma pessoa depois fica trancada em casa durante o Covid, numa casa muito pequena, noutro país, com a família longe, e foi nessa altura que, ok, eu quero voltar para casa. E se calhar já sei onde é a casa, e a casa é Portugal, onde eu nasci, embora aquilo que me caracteriza também é o facto de aqueles que alguma vez foram expatriados e estiveram fora sabem que os elos que nós construímos, as ligações que construímos fora daquele que é o nosso país de origem, são fortíssimas. Muito mais fortes, se calhar, do que os amigos, poucos, ou os familiares que temos no nosso país de origem e que já deixámos há muito tempo. Essa família, esses amigos continuaram a sua vida, não é? Continuaram e habituaram-se ao facto que nós não estávamos. Quando há um aniversário, um casamento, nós não estamos e a vida continua. E nós fazemos amigos que se tornam família ao viver nesses países. E, portanto, aquilo que me caracteriza é agora. Eu vivo em Portugal, mas continuo a visitar as minhas casas. A semana passada estive na minha outra casa a visitar a minha família dessa casa. Essa outra. Madrid. Ok. Madrid acho que sempre será a minha segunda casa. Foram muitos anos e, acima de tudo, fui muito bem acolhida. Calma, que Barcelona é a Não, já terceira. falámos. Já E, falámos nisso. portanto, Isso aí. obviamente é assim, eu sou a tal cigana que vive na dualidade de gosto muito da vida que tenho, neste momento, porque me permite controlar a minha agenda, que era uma coisa que eu tinha menos controle na minha vida passada, chamemos-lhe assim, mas também tenho saudades dessa vida cigana. E são essas capadelas que, pergunto eu, não é? Que asseguram que não fiques claustrofóbico em Portugal, porque quem esteve muito tempo fora, e em várias geografias, e a uma velocidade que eu sei que tu tens e que se percebe, não é? Também, depois há um contraste grande com o dia-a-dia em Portugal. não é? Claro, por isso agora é uma vida que também me permite, digamos que algumas escapadas, mas controladas por mim, com a agenda controlada, o que é ótimo, fantástico, garanto-vos, porque eu antes fazia 3 países numa semana, coisas assim, acordava e não sabia onde é que estava. Não me lembrava em que país é que tinha aterrado. E os hotéis são todos iguais, não é? Portanto, quando abrimos a janela, meu Deus, onde é que eu estou que eu não me lembro? E vais buscar, digamos que o canhoto do bilhete de avião para perceber. É horrível, não é? Portanto, chegamos a esse ponto. Mas, obviamente, com todas as vantagens que isso também tem, não vou dizer que não. Agora, é mais controlado, mas, por outro lado, a nível pessoal, mantém-se a tal alma cigana. Mais uma vez, enquanto expatriados, nós habituamos a ter também uma vida social muito ativa e eu agora, para os meus amigos portugueses, não é? Eu sou um bocadinho esquisita, o meu marido, somos um bocadinho esquisitos, porque nós não paramos, ou seja, ao fim de semana, os dias de semana, temos sempre uma agenda social Ele é como ativa. tu? E sim, e portanto a moto faz parte das nossas vidas, portanto passear faz parte das nossas vidas e sim, andar de moto, conhecer o mundo, andar de moto. É aquilo que eu normalmente digo, eu não tenho anos de vida suficientes, não me sobram para todos aqueles sítios que eu gostava de conhecer. E por isso aproveitamos todos os momentos para o fazer. Quando eras pequenina, pegando ali na pergunta do Era David também, não é? triciclo, não dava de moto. Exato, o teu sonho era o quê? Ter o melhor triciclo lá da rua? Não, quando fosses grande querias ser o quê? Aí é que está, eu não era aquela pessoa, eu lembro que lá, todos passámos por aquela fase de eu quero ser hospedeira e veterinário, Eu não, aquela não coisa. quis ser hospedeira. Pronto. Queria ser jogadora de golfe. Exato. Eu passei pela fase, provavelmente durou 5 minutos, que é, eu quero ser hospedeira porque via os aviões passar e achava que devia ser muito glamouroso, ou eu queria ser veterinário porque tinha um cão e tal,
mas quando me tornei adolescente e comecei a querer alguma coisa, eu não queria nada de especial. Eu sabia que queria qualquer coisa que implicasse falar com pessoas, porque era aquilo que eu mais gostava de fazer. Tive a sorte de conhecer alguém que trabalhava, não é? Digamos que numa empresa, numa altura em que eu sou um bocadinho mais velha que a Andrea, um bocado, e portanto no meu tempo não havia nem gestão de recursos humanos, isso não existia, era um curso que não existia neste país. A única coisa que existia era psicologia. Havia, não é? Havia, era Google. Talvez. Aquilo que eu descobri foi essa pessoa que fez o curso de Psicologia Social das organizações, que é o que mais parecido era, e trabalhava numa empresa, nos recursos humanos. E eu fui lá uma vez e pedi para ficar lá durante uma semana para perceber o que é que se fazia. E percebi que isto é giro, gostava de fazer isto. E pronto, digamos que a minha vida de alguma maneira Essa depois... pessoa ainda está no ativo? Não, já não. Já não. Mas é alguém que, olhando para trás, não é? Foi aquele momento fundamental na minha vida, que é conhecer uma pessoa que me permitiu perceber o que é que eu gostava de fazer, o que é que eu queria fazer. E depois foi uma sucessão, eu acho que para todos nós a carreira acaba por ser uma sucessão de oportunidades, sorte, misturadas com, obviamente, também a nossa capacidade. E eu acho que, francamente, tal como a Andrea, eu adoro o que faço. E como adoro o que faço, isso significa que nós também empenhamos-nos muito e damos muito. Tive a sorte de, ao longo da carreira, ter sempre oportunidades que me permitiram isso. E desse ponto de vista, acho que sou uma sortuda, uma cigana sortuda. Até porque os nómadas não gostam de estar muito tempo na mesma empresa. Portanto, é bom que a empresa lhes dê mundo. Senão cansam-se rápido, não é? Sim, claro. Eu passei 13 ou 14 anos. Acho que foi o período mais longo que eu tive numa empresa. Foram 13 ou 14 anos, mas 13 ou 14 anos de vida cigana. Não é? Que me permitiram crescer profissionalmente, mas acima de Depois na tudo... Sonai, não foi? Muito, sim, Sonai. Muito bem. Por isso, cigana. Ok. Nuno, e tu? Olá, boa tarde. Como está? Permitam-me que comece por agradecer o convite, ok? Não estou habituado a este tipo de programas e aceitei, confesso por não ser um clichê. Exato, parecia que ele ia dizer isso. não é? Assim, oi, E se soubesse, não tinha acesso. Por não ser um clichê e por podermos de alguma forma estar aqui e mostrar quem verdadeiramente somos, porque somos pessoas no final do dia também, que erramos, que acertamos, que temos dramas se calhar na nossa vida, na vida pessoal, e fundamentalmente porque eu acredito muito numa coisa, e é uma frase que me acompanha muito, que é no desconforto que a vida acontece. E, portanto, eu gosto de me sentir desconfortável. E, portanto, estou hoje aqui desconfortável, mas para mim é bom. Pois, cuidado com as palavras. Não tenho problemas com isso. Começo por aquilo que é mais importante para mim, ok? Eu sou pai de dois filhos, o Martim e o Tomás. São, de facto, a coisa mais importante. Desde que me lembro enquanto pessoa e desde muito jovem, a coisa que eu mais queria era ser pai. Confesso-vos que era algo muito, muito importante para mim. Sou filho claramente da classe média, de famílias tradicionais, único filho homem, de uma família com mais duas mulheres, minhas duas irmãs, e, portanto, tratar com algum viés, como hoje nós chamamos. Tu és mais novo que elas? Portanto, eu sou do meio. Portanto, tenho uma com basicamente 9 meses de diferença e uma com 3 anos mais velha do que eu. E, portanto, sempre um bocadinho apaparicado e tudo mais. Sou um leitor absolutamente compulsivo. Das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é aprender. É verdade, tenho tanto de social como ermita e muitas vezes gosto de me fechar em casa e tudo o que me podem fazer é dar um livro e estar a ler esse livro, mastigar esse livro, pensar sobre ele e sobre aquilo que neste momento estou a fazer. Livros de tudo. De tudo, embora confesso que sou muito ligado à área da gestão. Gosto de estar sempre a aprender. Acho que o mundo hoje evolui a uma velocidade louca e acho que se nós não tivermos esta capacidade de alguma forma de nos irmos atualizando através destas leituras, acho que ficamos para trás, e já nem estou a falar sequer da questão da tecnologia. Acho que é um dia muito interessante para estarmos aqui hoje, para falarmos sobre nós e para falarmos sobre RH. Eu não sei, pelo menos eu não sou muito dessas coisas, mas hoje chamou-me a atenção uma notícia de um CEO da Bolt que despediu todo o departamento de recursos humanos. Eu acho que é interessante hoje falarmos sobre esta matéria. Não é o único, bem sei. Eu depois estive a explorar um bocadinho cada notícia, porque poderíamos hoje falar, se calhar, um bocadinho sobre esta matéria. Adoro brincar com crianças. Para mim, crianças são tudo. O que eu gosto nas crianças, confesso, é a inocência que nós vamos perdendo ao longo do tempo e aquilo em que nós nos transformamos. Eu acho que, de facto,
nascemos bons e a sociedade é que nos transforma, sinceramente. Ainda tem dentro de Leste ti isso num essa- livro. Sim, mas que acredito profundamente nisso, porque eu acho que, de facto, eu quando estou com as crianças, eu acho que costumo passar feiras com um conjunto de pessoas no Algarve e já sabem que têm que me procurar, estou ou no campo de voleibol com elas ou tudo mais. Até por razões diversas, acho que todas as crianças vão passar a fase que eu passei, que é eu não quero estar com os meus pais e, portanto, eu quero aproveitar o meu filho ao máximo. E, portanto, eu direi que se tivesse a falar de mim, características, sou altamente sonhador, sempre fui, percebo hoje que essa minha apetência também é profissional. Eu, quando estou no meu local de trabalho, eu sou altamente sonhador. Há quem me critica às vezes exatamente por causa disso, mas sou, de facto, eu gosto de transformar. Para mim é de facto das coisas mais importantes. E eu direi que de uma forma global são as características pessoais que eu acho que Que sonho é que tens aí por concretizar? Tu sonho. olhaste para mim e eu sei porque é que tu olhaste para mim. Eu Aqui sei há uns que- episódios atrás tocámos este tema dos O sonhos. sonho que me falta abraçar. Não sei, transformar a sociedade portuguesa no ponto de vista social, ou seja, criarmos uma sociedade que seja uma sociedade mais forte, mais musculada, capaz de intervir, capaz de ter influência naquilo que é o poder político e conseguir captar aquilo que de melhor nós temos, que eu acho que é algo que não tem sido feito por culpa, bom, de um conjunto de coisas que agora aqui não interessam, mas eu diria que esse, porventura, é o meu maior sonho. Contribuir para uma sociedade mais interventiva, uma sociedade que consiga, de alguma forma, transformar aquilo que o nosso país tem de melhor, potenciar aquilo que o nosso país tem de melhor e, fundamentalmente, criar, e desculpem-me a expressão porque estou a falar do ponto de vista científico, não do ponto de vista político, uma verdadeira social-democracia. Bem sei que dizem que está em crise, bem sei que falam hoje um conjunto de coisas sobre esta matéria, mas eu acredito, de uma forma muito convicta e muito profunda, que a nossa sociedade tem que ser uma sociedade que fundamentalmente tem que estar focada para ajudar aqueles que mais precisam. E enquanto nós não formos capazes de tirar essas pessoas da pobreza, das ruas e de um conjunto de outros locais que não aportam valor à sociedade, nós não seremos verdadeiramente livres e não teremos uma sociedade suficientemente justa. Direi que isto é o meu sonho, de uma forma global, eventualmente mais à frente alguma intervenção, mas vejo com alguma dificuldade e, portanto, olha, o sonho, se calhar, Gostei desse statement. Não. Muito bem. Bem, mas isto está muito sério, Pois está está. aqui muito pesado. Vamos a objetos para conhecermos coisas vossas. Olha, este é o meu objeto. Não é mau. Vamos lá. Quem é que vai começar? Andreia? Andreia. Eu trouxe dois. Boa. Eu não consigo, sou algo indecisa e então tive de trazer dois. Trouxe uma fotografia minha em Angola, porque Onde é que tu estás? Não estou bem. é difícil onde está o Oli. E Isso é voluntariado? isto foi o propósito que eu encontrei quando cheguei à mina e pensei, o que é que eu estou aqui a fazer, longe de tudo, de família, das coisas básicas, chegar à noite e ter luz, ou ter água potável. Todos os dias eu acordava e pensava, o meu objetivo é chegar viva ao final do dia. Tudo o resto vai-se fazendo. E às tantas do primeiro pensar o que é que eu estou realmente aqui a fazer. O trabalho de recursos humanos era interessante, porém, se calhar não tanto ao ponto de me prender lá, mas haveria alguma coisa certamente que seria interessante na minha experiência lá. E então foi aqui a parte do voluntariado que na verdade me agarrou lá os 2 anos. Eu fui substituir alguns consultores que estiveram lá 3 semanas, 4 semanas, não se identificaram porque nós tínhamos que ficar mesmo na mina, na base da mina, não ficávamos em Luanda. E pronto, é preciso também ter espírito e na verdade... 3 dias para lá chegar. Nós viajávamos no jato privado da mina. Pronto. A mina em si, lá dentro, tem boas condições para o contexto, mas não deixa de ser aquele contexto, exatamente. E eu acho que muito da minha experiência se deve realmente às pessoas que eu encontrei e consegui criar ligações. Algumas nem sequer trabalhavam na mina, trabalhavam no aeroporto, no supermercado, que não tinha absolutamente nada. Havia muitos portugueses na construção a desenvolver a vila e então essas bases e algumas amizades, eu estava-me a rever,
porque realmente há um senhor, que na altura teria a idade do meu pai, que criámos ali uma relação tão boa, ao ponto de ele ser meu padrinho de casamento e sai de Angola, vai ao Brasil, era brasileiro, buscar a mulher e os filhos, vem para Portugal para o casamento, fica cá 15 dias, volta a pôr a esposa, a família toda no Brasil. E nisto tudo voltamos a encontrar em Angola. Logo, e ainda hoje falamos e somos muito próximos. Logo há mesmo amizades e pessoas, porque lá estamos absolutamente sozinhos, não temos ninguém, e então faz-nos falta essas pessoas. E isto foi o que eu encontrei. Então, ao fim de semana, as minhas amigas enchiam e recolhiam aqui em Portugal roupas, objetos para a escola, livros, brinquedos. Conseguia contactos que permitiam colocar todos estes objetos dentro de contentores que chegavam à mina, empresas portuguesas que trabalhavam lá e que me cediam o espaço, e depois ao fim de semana eu ia redistribuir por estas aldeias. Então esta fotografia tem um significado muito especial, porque eu lembro-me de estar realmente muito feliz neste dia, quando diz assim, qual é o dia dos dias mais felizes da tua vida, e vem-me sempre à cabeça este dia, pelos miúdos em si, pela ação, mas também pelo que ele significou para mim, o facto de ter conseguido, no meio do nada, no meio de um nevoeiro, encontrar um propósito para continuar aqui. Foi a minha âncora. E é muitas vezes a minha âncora, quando estou assim meio perdida, olhar para a fotografia e ver. E o barquinho é para te zarpares. O barquinho, uma coisa mais... Deixa-me só fazer uma pergunta sobre isto, desculpa, é espetacular essa história, não é? Tu sentes que criaste mais impacto dentro da empresa ou fora, assim, neste contexto? Fora. Acho que a certo ponto o meu objetivo já não era tanto os recursos humanos, bem que, obviamente, temos um departamento de recursos humanos que ele gera 3.500 colaboradores, mais 2.000 prestadores de serviços, 5.000 pessoas por dia numa mina, não todos na base, mas muitos na base. Departamento de recursos humanos com 60 pessoas, dividido. Eu vinha de uma experiência muito mais pequena, de uma empresa de telecomunicações móveis, 120 engenheiros de telecomunicações, altamente com competências, altamente recursos qualificados, e deparo-me com uma realidade completamente contrastante. Sendo que foi, em termos de projeto, e sim também muito interessante, nomeadamente porque eles trabalham muito com consultoras, e então mesmo em termos de recursos humanos eles têm as ferramentas, ou na altura tinham as ferramentas mais avançadas do que muitas empresas. O SAP era topo, sistemas de avaliação de desempenho, sistemas de avaliação de competências, e como eu nunca tinha estado num departamento de recursos humanos com esta dimensão, foi importante perceber, olha, como é que isto se faz? Na prática, queres montar aqui um sistema de progressão de carreira, já ver como é que eles fazem. E pronto, e depois eu ficava um bocadinho a fazer a ponte entre todos estes projetos da consultora e o diretor de recursos humanos. Mas a certo ponto, sim, foi eu já isto que me tinha prendeu. visto, porque a Andreia já tinha publicado no LinkedIn. Já partilhei, depois tem outros. E a minha segunda paixão, além disso, que é navios de cruzeiro, que sou aficionada, e trouxe aqui o primeiro barco que andei em 2012, é o Royal Princess, da Princess Cruise. Foi um cruzeiro aos fiordes, e desde aqui descobri aqui a minha paixão, e sou completamente viciada, não queria dizer viciada, às vezes pode não ser para evangelizar o Tiago. Mas adoro. Eu ofereço resistência aos cruzeiros, porque nunca fiz nenhum. Qual é o melhor que fizeste? O melhor cruzeiro que fizeste? O melhor Para quem é gosta sempre de difícil, motas, mas como destino, eu gosto muito de paisagem, gosto muito de fotografia, como destino aqui na Europa, fiordes. Mas eu acho que um cruzeiro é sempre maravilhoso, não tanto o que possam pensar das festas, do ambiente de cruzeiro, que também obviamente é bom, isso é um bom destino, mas tudo o que está por trás do cruzeiro, que me fascina imenso, ao ponto de agora, há 2 meses atrás, inscrevi-me. Nós temos aqui esta ligação, não é nada, nunca tínhamos falado sobre isso. Nunca nos encontramos num cruzeiro. Não, Ainda. Não, há 2 meses atrás inscrevi-me no curso que eles têm para poder trabalhar em cruzeiros, mas por satisfação pessoal, obviamente, até que percebi que o curso era na Madeira. Então não pude. Tem a ver com socorros básicos de emergência, em grupo, como é que funciona, em ambiente de cruzeiro,
vestir os coletes, vestir os botes, giríssimo, tudo o que tem a ver com a parte de trás do cruzeiro. Como é que funciona o cruzeiro, como é que eles movimentam 5 mil pessoas. Tem curiosidade, mas é muito engraçado, não é? Inscreve-se num curso desse. Quantos pães eles têm que cozer, quantos trabalhadores, quantas nacionalidades. A mim, eu sempre levei muito para este lado e foi sempre uma coisa que me fascinou imenso, imenso, imenso. Eu sou aquela que se levanta às 5 da manhã para ver o cruzeiro a atracar. E que está assim. Não há limites. Sou a única que está na janela e o capitão já me faz assim, que estou ali na varanda com o gorro, só com os olhinhos de fora, às vezes 2 graus. E lá está a Andréia. Estacionem bem, que ela está aqui a se intervencionar. Adoro ver, tirar as amarras, acho que é uma sensação ouvir a buzina do cruzeiro. Então, mas é isto que eu gosto, eu acho que é um bocadinho a parte de trás do cruzeiro, mas tínhamos que fazer outro aventura controlada. Sim. Então nunca existirá cruzeiros suficientes, não é? Em número suficiente para tu explorares realmente. Acho que existem. Não suficientes feitos por ti, não é? Ou seja, quanto mais vier é melhor, não é? Sim. Agora há um que é na Antártida, que anda-me a tirar o sono. Que é um cruzeiro um bocadinho diferente. Canadá, sai do Canadá. Pode sair do Canadá, sim, pode sair do Canadá também. E anda-me a tirar o sono já há uns tempos e vai ter que ser qualquer dia. Umas dicas. E tu? Eu cruzeiros não. Eu cruzeiros não. Exato. Não, eu lamento. Não cabe na mochila, não quero. Não, fiz e a sensação é diferente. Assim, nunca pensei nessa perspectiva. Claustrofobia. Okay. Não posso sair daqui. Não interessa quão grande o barco é. Não posso sair daqui. Ou seja, não posso ir aonde eu quiser, quando eu quiser. Estou presa. Não gostei da sensação. Foi basicamente isso. Nem da piscina, nada. Nada. Eu só queria sair dali para fora. Porque É aflição, não é? é aquela coisa Eu só não quero sair dali para fora. Isto é tudo muito giro, mas e se eu quiser... Claro. Quando é que eu saio daqui? Como é que eu posso sair daqui? E não queria. E, portanto, para mim foi essa. A sensação? Mas é giro pensar do ponto de vista, sim, quem está por trás Sim, a fazer bastidor, aquilo acontecer. sim, Não é? bastidor. Portanto, sim, Eu gosto. obviamente que sim, deve ser super interessante, francamente. Olha, deixa-me interromper, há uma coisa que a mim me gera imensa curiosidade, que é os camarotes da tripulação. Que aqueles que eu vi são camarotes de 6 ou de 8 e de todas as nacionalidades. Portanto, tem a parte das engenharias e assim é muito dali, Indonésia, Filipinas, etc. Depois tem os europeus pós-serviços e tem, pronto, a América do Sul, muito Segmentado. Sim, mas imagina isto dentro de um camarote. E imagina quando eles estão em descanso 24 horas, porque eles não podem andar no navio assim como querem, não é? 24 horas. Depois um toca, depois o outro reza, depois o outro fala com a família. E deve ser uma gestão tremenda. Sim, sem dúvida. Gerir isso deve ser uma coisa... Para quem faz parte desse ambiente, pois, ser capaz de se adaptar aos outros, e espaço pessoal, sei lá, o conceito de espaço pessoal nas diversas culturas é diferente. Claro. Sim, mas deve ter um dark side muito complicado também. Sim, mas seguramente. Não é? Os modelos que eu mais conheci são modelos que eles são contratados por 9 meses. 9 meses e descansam 3. Não é? 9 meses. Pois é, por isso eu tenho filho. Aí é como um conceito. Eu tenho pessoas que vêm de oil and gas, ou seja, trabalharam em plataformas petrolíferas. É obviamente uma experiência diferente, não é? Agora, o nível de, chamemos-lhe stress, a que estão sujeitos é o mesmo, ou seja, são pessoas que estão trancados naquela plataforma com um conjunto de pessoas, reduzido, portanto não estamos a falar de cruzeiros, estamos a falar de plataformas que têm menos gente, mas estão ali trancados. Durante períodos longuíssimos de tempo, e neste caso normalmente Mas tem mais os atividades nórdicos a fazer. e sujeitos a, sei lá, tempestade, N situações, é um trabalho de stress, estão sempre sob stress. E boa parte deles cheiram de lá porque já chega, não é? Digamos que Já haviam sereias. chega. A tensão, tudo isso faz com que eles a certa altura digam, ok, isto é ótimo, ganha-se bem, Mas já mas chega.
O que se ganha bem é para compensar, digamos, que agências, E o família, efeito de social. deslocação que não tem, não é? Porque o cruzeiro mexe. Apesar de tudo, eu acho que isso. Eu não percebo muito de cruzeiros, mas eu acho que. Plataformas, Porque as plataformas. Vão atracando em Eu visitei algumas e as plataformas, de facto, têm algumas condições para se irem distraindo um bocadinho, não é? Sim, mas Isto esgota-se passado uma semana, é o que eles obviamente. dizem, não é? eles é assim, ao fim de um par de semanas ficas trancado no teu camarote porque não queres interagir com aquelas pessoas que vês o tempo todo, queres o teu espaço pessoal. Claro. E portanto, sim. É complexo. E o teu objeto? O objeto. Tadã! O objeto é um bocadinho maior. Olha, eu gosto disto. Gosto Este é o meu disto. capacete. Este é o meu capacete. Sim, motas. Ou seja, passear. Este capacete já foi a muitos sítios. O ano passado provavelmente foi das experiências mais bonitas. Não foi provavelmente a viagem mais longa que fiz, mas foi sem dúvida nenhuma a mais desafiante do ponto de vista físico e emocional, que foi o sul da Argélia. Portanto, este capacete foi até à fronteira do Niger com a Líbia e a uma coisa que se chama o Deserto Vermelho. Sim. E durante foram 10, 12 dias sem nada. E sem nada significa sem ligação ao mundo, não há Wi-Fi, não há GPS, não há nada disso. Basicamente eu e o meu marido e os 3 tuaregs que nos estavam a guiar. Sim, no jeep que eu à frente. E a moto? Não iam os dois na mesma, né? Cada um Íamos. numa. E os dois na Neste mesma? caso íamos os dois na mesma. Porque o Isso é processo duro. de levar 2 motas, 3 motas, seja quantas motas for, quando saímos, porque no nosso caso nós saímos de casa com a moto, não alugamos a moto em sítio Pois, nenhum. pois. Saímos de casa e vamos até lá. É uma viagem longa e depois quando implica países como a Argélia, ou seja, é um país que não é um país turístico, é um país que do ponto de vista de quer o visto para entrar na Argélia, quer, digamos que o processo, não há câmbio para a moeda, é complicado. No meu caso, como eu tinha trabalhado na Argélia, com a Sonai, tinha amigos, fazem-se bons amigos, e amigos argelinos que, quando souberam que eu, depois de anos a conhecer só o norte da Argélia, porque é aquela zona que, ao fim e ao cabo, é mais segura, é mais, chamemos-lhe europeia, eu queria era conhecer o sul, eu queria era conhecer o maior país da África, aquele que tem o deserto de verdade, e queria conhecer o tal deserto vermelho que tinha ouvido falar tanto, e os canyons, que põem o Grande Canyon num sapatinho pequenino. Queria conhecer isso tudo. E então, quando disse, é este ano que eu quero ir, eles imediatamente disseram, vem, nós ajudamos. E foi exatamente isso. Foi ter amigos que te entregam de uma cidade para a outra, basicamente. Quantos quilómetros foi mais ou menos? Não faço ideia. Não, é O que meu eu tenho- marido saberá em detalhe, não é? O diário de bordo. É uma questão mais de quilómetros, mas eu diria que foram para aí que 8, 9 mil. Pois, essa é a parte que eu. Já até me doeu as costas. Não, esta questão, este tipo Não de é viagens não é muito normal fazer 2 pessoas numa moto. Não, mas nós estamos muito habituados. Nós fizemos Lisboa-Dakar e E- de volta de moto em cima E eu da não estou a mesma falar só moto. de conforto, isto é muito interessante, uma perspectiva relacional, como é lógico, não é? Porque repara, são 9 mil quilómetros, não é? Esses foram para aí 8, sim. Para 8 Dakar mil, não foi interessa, um não é? bocadinho mais. É muito interessante porque eu nunca fiz uma viagem tão grande sequer de moto, não é? Mas, quer dizer, há momentos confortáveis, há momentos desconfortáveis, não é? Ou não, foi só. É assim, Não estou a falar de conto de casal, não estou a falar de conto de tudo casal, bom, estou a falar é na tudo viagem, bom. não é? para mim é porque também são anos de aprender essa gestão. Ou seja, Pois é. imagina, para mim uma viagem de moto, eu acho que já fiz essa analogia uma vez com um grupo de amigos. Para mim, uma viagem de moto é project management, francamente. Porque, primeiro, há todo o processo antes, não é? E no caso com uma moto temos que ver Grande até planeamento. coisas como de quanto em quanto tempo é que precisamos de testar a moto, vai haver sítio para testar a moto ou não vai. E, por exemplo, aconteceu-nos imenso no Dakar, até ir até Dakar, na Mauritânia não havia umas bombas de gasolina que tinham cabras. E quando nós lá chegamos não tem coisa nenhuma. Saber um mínimo mecânico, Não há ali, gasolina, serviços isto mínimos tem de gasóleo, não mecânica. tem gasolina, a moto anda a gasolina. Portanto, houve momentos de os jerrycans eram fundamentais. Nós levámos porradas de jerrycans em cima da moto exatamente porque era um problema. Portanto, há uma quantidade de coisas que é preciso prever.
Há países super fáceis, ou seja, a boa parte dos motards tem aquele sonho de fazer a 66 nos Estados Unidos. É bonito. Não vou dizer que não é, mas não é assim, provavelmente não é a viagem, nem nunca será, tipo, a viagem da minha vida não será a 66. É um grande passeio, não é uma aventura. É uma linha reta, sempre em frente. claro. Boa parte dessa 66, a maior parte das pessoas que faz o final, que é o mais bonito realmente, o finalzinho, são 1000 km para aí. Nós fizemos toda, claro, né? Mas imaginem o que é atravessar, haver dias e dias de linha reta da autoestrada, sempre em frente, com Que zero a grande ver. seca. É um seco. Correto. Que dor de E que moto, só por curiosidade. preocupada é com os Nada como um pais. cruzeiro. Isto, para fazer 66 tem que ser uma Harley, não é? Pois, Portanto, claro. obviamente. Ou seja, tem que ser devagarinho, senão estamos ali com o vento que nem nos mexemos depois, não é? Exatamente. Portanto, não se faz uma 66 numa BMW, Claro. não tem sentido. Portanto, agora, aquilo que Carro, estamos... Não, não é a Esta mesma reação da Carla. O que é Não que é isto a foi? mesma Sacrilégio. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É assim, há destinos que se calhar não faz muita diferença. Quando falamos de Estados Unidos, Europa, aqueles destinos mais, chamemos fáceis, porque há hotéis, porque há Booking, porque há Airbnb, porque há essas coisas, e há restaurantes e há basicamente referências que podemos utilizar, e até se fala a nossa língua. Quando vamos para, voltando ao exemplo da Argélia, na Argélia, os tuaregs que nos guiaram, a nossa conversa com eles durante 12 dias foi oui, 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 não, 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 não. Porque eles não falam francês, eu não falo tuareg, pronto. E Está feito. Está feito. Mas Estamos à também linguagem aprendi que se gestual. consegue perfeitamente comunicar dessa maneira. E num deserto em silêncio absoluto, não é um deserto marroquino, que tem muito barulho, muita gente, muitos turistas, aquele é o deserto onde não há nada, não há mesmo ninguém. Portanto, tu sentes-te confortável no desconforto também, não é? Também, como o Nuno, também. E a tal alma cigana, se calhar, chamem, é isso que diziam esses amigos meus, que me diziam, eu andar de moto, eu ir de moto, Eu eu chego, não eu tomar não- eu banho não durante dou 12 cavalo. dias, que foi o que me aconteceu. Ai, eu percebo os teus. A Isabel está. Sim, 12 dias sem tomar um duche. Eu sei do deserto que tu estás a falar porque eu filo de Jeep. Eu fiz de Jeep. Não é lindo? Vidros lindo, fechados e ar-condicionado. mas- Sim, Pois. e era, e na altura eram uns Toyotas super fixes, que até a pressão Pois. dos pneus a gente mudava dentro do Jeep. Mas Nós não. É uma experiência Não. diferente, exato. É diferente. Nós não, mas é aquela coisa fantástica de estar, no nosso caso, numa tenda de campismo, daquelas da Decathlon, para 2 pessoas. Portanto, estamos a falar desse género de tendas, mais uma vez, não é as tendas marroquinas, cheias de coisas. Eu tive uma que até ar-condicionado tinha e umas carreiras é esta. Que não digo que não gosto de conforto, fique claro. Sim, mas também gosto de contraria um conforto. bocadinho o espírito da coisa. É verdade. Mas, por outro lado, passar o meu aniversário, o meu bolo de anos, inesquecível, foi ter 2 tuaregs a ensinarem-me a fazer pão com farinha de milho, água e um bocadinho de sal e cozê-lo na fogueira, por baixo das brasas da fogueira. São memórias, não é? Fico. Exato. E depois, basicamente, a tocarem nos bidões de água aquilo que para eles é o Happy Birthday, que não tem nada a ver com o nosso. E o silêncio absoluto, só se ouve o vento do deserto. Isso é daquelas coisas que... É daquelas experiências. É disso que eu não tenho anos suficientes de vida ainda para experimentar coisas desse género. sim, mas isso é quando paras, portanto, tanto dá de ser de moto como de carro. É a diferença entre um grande passeio e uma aventura, não é? Olha, Um bocadinho por aí. Experimentei na adolescência, mas depois Não tive, estamos a falar de drogas. estamos- Não, estamos a falar de motas. Tive uma muito má experiência Ui, isso é que... e voltei a andar de moto o ano passado, faz agora um ano, em Spetezes, na Grécia. Demos a volta à ilha, eu e o meu marido de moto. Mas foi assim, desde a adolescência que eu não andava. Não, eu também tive uma má experiência, não vou mentir, mas depois aprendi que assim, más experiências podem acontecer em qualquer momento. Superaste, eu É não. verdade. E aprendi, gosto muito do vento e gosto muito, e voltando à tua questão, é assim, as pessoas também acham que, vocês vão os dois em cima da moto e tal, e eu, para mim o carro é pior, porque o carro, vamos ali os dois sim, agora, de alguma maneira, a ter que fazer conversa quando a mim não... Claro. O que eu gosto da moto é que cada um vai com os seus pensamentos, com a sua vida a olhar para o que lhe apetece, quer dizer, o que vai conduzir devia olhar Vai para com um a frente, bocadinho mais mas atento. pronto. Convém. Agora,
estamos no nosso espaço, no nosso tempo. E quando paramos a moto, conversamos, fazemos, nós não temos aqueles intercomunicadores. Também não gosto. Para mim incomoda-me Também que não alguém gosto. de repente me interrompa os pensamentos. E portanto, cada um ouve a sua música, cada um pensa no que lhe apetece, olha para o que lhe apetece. Quando paramos a moto, conversamos sobre o que vimos, conversamos sobre N coisas. E é-nos agradável, é uma experiência Consigo agradável. imaginar isso tudo com muito mais conforto. São coisas diferentes. Eu, quando dizia dos dois numa moto, não dizia no sentido do conforto ou desconforto, e como algo especial, é diferente, não é? Sim. É diferente. Perde-se alguma coisa Sim, no mas isso conforto, são porque a 9 moto é quilómetros. conduzida de forma diferente, não é? Não é a mesma coisa, não É é? verdade. Então Mas- ambientes com mais areia e desertos ainda mais complicam um bocadinho, não é? Mas não dizia isto num aspecto negativo, é realmente diferente, não é? Até porque quando nós abdicamos de um determinado conforto naquela mobilidade, o que é que estamos a ganhar? Estamos, aliás, não é? E portanto há de ser algo muito especial, não é? Tem que haver ali muita cumplicidade, Por a não é? forma como Para ela nós faz trata, sentido. Não é? Para nós faz Pois, sentido. pois. Não vou dizer que é igual para todos, porque também conhecemos casais para quem é impensável. Claro, Porque 5 um ao outro km não lhe é muito. apetece. É duro, é verdade. Fisicamente é uma experiência dura. Não vou dizer que é fácil ou que não. Não, é dura. Agora, para nós, para certos destinos, é o que Claro. nos faz sentido. Eu não faria esta viagem de jeep ou de carro, porque acho que perde-se a possibilidade de ir a percebi. sítios onde nunca se Eu iria percebi num carro. muito bem aquela coisa do eu vou com os meus pensamentos Sim, e ninguém me interrompe. E essa parte eu gostei, eu percebi muito É a bem. única parte que gostaste também. Até porque tu de moto tens, e com o capacete tens aquele volume, aquele barulho constante que te habituas a ele e é o que te dá espaço para aquele pensamento Sim. que não termina, não é? Eu preferia não ter comido areia, preferia. Obviamente que sim, não é? Ter ar-condicionado. Caíram para o lado algumas vezes, provavelmente. Não comer devagarinho. carneiro durante 12 dias, coisas desse género, não é? Era mais agradável. Mas, é assim, há momentos em que faz sentido, há outros momentos que, digamos que a experiência da moto, e para nós, sim, estas viagens mais longas, mas os fins de semana também são passados, aí sim, cada um com a sua, mas Não há misturas. a passear. Porque gosto da tal sensação e normalmente temos amigos que dizem como é que viram-se para o marido e dizem como é que tu convences a tua mulher a querer ir a vir de moto? E normalmente E a ele resposta respondeu, dele é foi ela que me obrigou Claro. Estava mesmo a porque cara. eu queria ir de carro. Mas porque gosto da sensação, gosto sim disso. Há outros momentos em que também me sabe muito bem um carro. Não vou mentir, se calhar prefiro um descapotável porque gosto do vento. Mas um carro, um comboio, um avião, um barco também. Mas que me permita sempre o tal de Sair. sair, Pá. passear, fazer o que me apetece, ir aí sim dentro do planificado, e nós planificamos, somos obrigados obviamente a planificar essa viagem, agora com aquela liberdade de ver ali uma coisa ali e dizer, olha, vamos antes por ali e depois logo se vê. É isso que eu gosto. É aquela coisa de estamos aqui, ligamos a um amigo que diz, estás aonde? Não sei o quê. Conheço um sítio giríssimo. Aconteceu-nos nos Estados Unidos, da 66, que me diz, há um sítio giríssimo que tens que ir. E eu, onde é que é? Estou a não sei quantos. Estás perto. Fica para aí a 500 km. 500 km. Ali também. Pois. Mas depois pensamos, estou aqui, quando é que eu vou voltar aqui? Provavelmente nunca. É uma oportunidade única. É assim, fazemos um desvio, são 2 dias. É 500 km para cima, 500 km para baixo e acabamos por ter uma experiência fantástica. Mas permite-me essa liberdade de mudar o plano. A rebeldia das férias, não é? Tudo aquilo que não podemos fazer no dia a dia do trabalho, não é? Que temos que seguir aquilo tudo. O imprevisível. Exatamente. Pois E é. tu, Nuno? Por falar em imprevisível, Sim, eu acho que vou ser imprevisível, porque fundamentalmente eu acho que nós temos que ser autênticos e o convite que foi feito foi para virmos transmitir ou para virmos falar sobre algo que é absolutamente transformador. É um assunto que ainda é sensível para mim, mas que eu gostava de partilhar convosco, e o objeto que eu trouxe é a fotografia do meu filho Martim, que faleceu em 2017 e que de facto foi alguém que mudou de facto a minha vida. Nasceu com uma doença grave e de alguma forma foi com ele que eu aprendi que somos resistentes à dor. No desconforto a vida acontece, ok? E que muitas das vezes nós temos forças dentro de nós que não conhecíamos e que não sabíamos, ok? Há bocado tive a oportunidade de vos dizer que era filho de uma classe média tradicional, não é? Que mimado e com um conjunto de coisas sempre ao meu dispor,
E a vida, de repente, colocou-me este desafio à frente. Transformou-me enquanto pessoa, transformou-me enquanto ser. Imaginem, basicamente, o que é estarmos a preparar uma viagem para o Brasil, fazermos a nossa mala, onde estamos a pôr os nossos calções, as nossas t-shirts, os nossos chinelos, e de repente o avião aterra num lugar absolutamente gélido, onde os calções não fazem absolutamente sentido nenhum. Temos aquele choque inicial, mas eu acho que depois nós aprendemos que, indo às lojas, comprando aquilo que são os agasalhos e os equipamentos necessários para estar nesse meio mais hóspito, nos consegue fazer rir na mesma, nos consegue fazer viver a vida na mesma, e fundamentalmente nos transforma. Hoje eu sou grato por o Martim ter passado pela minha vida, agradeço que tenha passado na minha família, porque tivemos a oportunidade de lhe dar tudo aquilo que ele necessitava, e de facto ser transformador. Existe um Nuno antes e existe um Nuno depois disto, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista profissional. E portanto eu hoje gostava de partilhar isto convosco, não partilho com muita gente, é verdade, se calhar estou a partilhar hoje com muita gente, tanto numa rede social, mas eu acho que para estar nestes sítios é para sermos autênticos. Eu gosto de viver com intensidade, gosto de viver com esta minha força que eu acho que o Martim me trouxe, e de alguma forma, através das redes sociais, saber que existem muitas outras famílias que passam exatamente pelo mesmo. Eu e a Ana fomos muitas vezes convidados, ou fomos algumas vezes convidados para estar com algumas destas famílias, pela forma como nós atravessámos este momento de aceitação, de aceitar a diferença, de não fazer aquelas perguntas, ou melhor, de fazer uma única vez, porque a partir daí não tem que se fazer mais porque nós, não? Isso não existe, porque os outros, não? E termos de facto lutado e saber desistir, não? Porque tipicamente quando o Martim morreu sem sabermos do que é que de facto ele padecia, que doença que ele tinha. Que idade é que ele tinha? Tinha 9 anos. E é incrível perceber que soubemos parar, ou seja, fomos a centros de referência nos Estados Unidos, em Londres, e em Paris, e saber parar, saber aceitar, ok, é uma realidade, eu vou ter que viver com isto, então como é que eu vou viver com isto, não é? E com tudo aquilo que tem, o desgaste que há num casamento, não é? A questão de ter aparecido o Tomás, o meu segundo filho, e como é que gerimos, mais novo, sim, bastante mais novo, porque tínhamos algum receio que a coisa pudesse, porque era de facto uma doença tão rara que nem sabemos do que foi. Mas fundamentalmente... Desculpa, nasceu já depois... Já, sim. E é incrível pensarmos nisto e pensarmos o seguinte: o meu filho nunca trocou uma palavra comigo e deu-me a maior lição da minha vida. E isso eu acho que é impressionante. Que é como é que alguém que não fala nos consegue transmitir, de facto, essa lição. E isto era o que eu gostava de partilhar convosco. O segundo objeto que eu escolhi, curiosamente, o segundo objeto que eu escolhi vai um bocadinho ao encontro um bocadinho desta questão da superação, que eu quero com isto dizer que é o Sentido do Fim, do Viktor Frankl, que julgo que já todos leram, e a história que está por trás daquilo, que a sinto com outra intensidade, como é evidente. Nem quero imaginar o que é o sofrimento de um pai que está num campo de concentração com um filho e vê, de alguma forma, tudo a acontecer. Faz-me lembrar muito aquele filme A Vida é Bela, que é dos filmes mais ternurentos sobre a questão do Holocausto, e o que mais me toca. E é verdade, e lá está, pela relação pai-filho que eu tanto gosto, mas fundamentalmente pela mensagem que aquele livro nos traz e que eu a vivi, que é quando nós de facto no fundo conseguimos ver a luz, quando nós no fundo sabemos o que é a nossa missão, quando no fundo sabemos para onde queremos ir e temos um objetivo muito claro, eu acho que nós conseguimos ultrapassar, e nós humanos conseguimos ultrapassar essas dores, sem que com isso, como agora aqui me aconteceu, me emocione. Muitas vezes fui para casa a chorar, dentro do carro, sozinho, e portanto isso é a coisa mais natural do mundo. Aliás, há quem diga que o choro é exatamente a expressão de uma emoção, uma expressão saudável. E portanto eu acho que esse livro é um bocadinho aqui, eu já li isto muito, eu li este livro há 2 anos e portanto já tinha passado algum tempo, mas fiz este paralelismo e portanto não podia deixar de ser um livro, ponto número 1, porque já vos disse que sou um leitor compulsivo, e não poderia deixar de ser uma questão familiar, que é o meu filho Martim, que até hoje me marca e de quem eu todos os dias me lembro.
Olha, o que é que tu já nos disseste, mas gostava que assinalasse assim uma coisa de ti, da tua forma de ser e de estar, que a vida do Martim mudou. Eras mais expansivo? És mais agora? Este é o pensamento. Mais introspectivo? Não, tenho a capacidade de ser mais realista, de saber onde é que estão um conjunto de limites e saber aceitá-los. Eu acho que num conjunto de problemas que a vida nos traz, e eu acho que o maior problema que a vida nos traz vai ser sempre saúde, eu acho que o saber aceitar, o saber resignar sem desistir, sem ser derrotado, é aquilo, é a minha realidade e é com esta realidade que eu vou lutar. Eu conversava com as minhas equipas já algumas vezes e peço desculpa, eu não gosto de utilizar a expressão minhas equipas, com as equipas com que trabalho, e eles falavam algumas vezes, Nuno, quando ganhavam alguma confiança, eu peço desculpa que naquele almoço ou naquele jantar estava a falar ao pé de si da febre com que a Maria estava e isso, coitado, eu sei aceitar isso. Esse é o vosso problema. O meu problema é o outro. E o problema pelo qual eu passei, graças a Deus, somos poucos. E, portanto, eu acho que o que mais aprendi sobre essa matéria, primeiro, a superação, como é óbvio. Não imaginam o que é estar à espera de um sonho de uma vida, eu disse, que era das coisas mais importantes para mim, e de repente, aquilo que era um dia super giro e super... o que eu vejo a passar por mim é uma incubadora com uma criança a tremer lá dentro e, portanto, o frio que nos sai, mas depois saber aceitar, e eu acho que de uma forma muito, muito clara, eu acho que é o saber aceitar, o saber relativizar. Às vezes há problemas e a direção, eu acho que a direção de pessoas, a área da gestão de pessoas todos os dias é um grande stress e muitas vezes olham para mim tipo, mas está tão calmo, calma, isto resolve-se. Vamos nos sentar, vamos conversar, vamos desenhar o que é que está a acontecer. Essa é uma lição muito poderosa. Sim, eu ia-te perguntar como é que se aprende a aceitar. Sim, deixa-me só dizer-te uma coisa, Nuno, que é, seguramente não vou escolher as melhores palavras, mas serão autênticas com certeza. Eu tenho um relacionamento, temos 2 filhos, mas do meu filho de sangue é só um, o outro é do casamento anterior da minha atual mulher. E agora não estou a pensar no impacto de quem não está nesta mesa daquilo que eu vou dizer, porque é mesmo muito sincero. Eu vejo a vida, infelizmente, sempre o copo mais vazio. Sou cinzentão, aquela coisa toda. Eu acho que a coisa está toda mal montada enquanto sistema, não é? Há muitas injustiças, coisas inexplicáveis, não é? Injustas. Pronto. E de facto, às vezes, dou por mim com um princípio errado, que é, acho eu que é errado, que é, eu não estou cá por mim e pelos meus, eu estou só mesmo cá pelos meus, em especial pelo meu, porque se acontecesse alguma coisa, eu sinto que da forma como eu olho o mundo não valia a pena. Então eu penso muitas vezes, porque pode sempre acontecer alguma coisa, e eu acho sempre que é um assunto que eu tenho em cima da mesa, se eu devo estar cá ou não. Com tudo o que isto tenha de egoísmo para o resto da família e dos meus e tudo mais. E portanto, ouvir-te, mais do que ouvir-te, é perceber o quanto tu falavas da resiliência e o ultrapassar, e por isso é que eu te perguntei se o teu segundo filho tinha nascido antes, e portanto aí estamos sempre um bocadinho condicionados, porque se formos egoístas, estão a entender aquilo que eu estou a dizer, deixamos outros para trás, e não foi isso que aconteceu. É uma generosidade tua gigantesca, que alguém completamente humilde sobre estes assuntos por não ter passado por eles, mas que ajuda a transformar a minha vida também, não é? E a forma como eu vejo. Portanto, mas vou-te confessar que sinto-me um pouco generoso, porque eu acho que o ato da generosidade parte para com aquilo que eu vi neste mundo e nesta realidade. E por isso, se calhar, também aquele meu sonho de mudar, porque percebi que a sociedade portuguesa, e como eventualmente outras sociedades do ponto de vista europeu ou mundial, estão pouco preparadas para apoiar estas famílias, ok? E eu tive a sorte, que é mesmo sorte, como a Carla há bocado dizia, não é só na carreira, é na vida também, ter uma família altamente estruturada, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista emocional, atrás de mim. E, portanto, isso garantiu-me muito conforto, garantiu-me... Eu imagino todas aquelas famílias e, portanto, eu sentia-me grato um dia e confortável quando sentir que estou verdadeiramente a ajudar essas famílias. E, se calhar, uma parte do meu projeto na Misericórdia tem um bocadinho a ver com isso. Ter a capacidade de que essas famílias que não ganharam na lotaria social, como diz, e, portanto, conseguir criar estrutura para que elas possam sentir menos dor. Porque no final do dia há dor. Como se costuma dizer, a vida é difícil, não vale a pena tentarmos dizer outra coisa porque ela é difícil.
temos é que estar dotados das ferramentas e das competências. A importância de conhecer as pessoas e as suas histórias, não é? Sim, Porque o Nuno, quando começou a dizer, que é que te lembrou? enquanto missão, eu achei que era um verdadeiro, obviamente não tinha qualquer razão para pensar o contrário, mas pensei que é um discurso, enfim, não vou dizer politicamente correto, mas, e de repente, essas mesmas frases têm um contexto, uma leitura, uma coerência, Completamente eu diria que uma missão tem um sentido diferente. totalmente diferente, não é? Mas olha, Nuno, nós temos, portanto, nós estamos no episódio 24, se não me engano, e nesse mesmo lugar já esteve uma outra pessoa, o Miguel, que partilhou uma história semelhante e que também muito pouca gente sabia. E é muito interessante ver esta ligação, e dois homens, não é? Como dois homens, não é por nada, é porque os homens são menos expansivos na expressão destas questões mais... Como é que o homem não chora e não sei o quê, não é? Pois, não é? Mais pessoais e mais familiares e mais sofridos, mais doridos. E o Miguel falou exatamente como tu falaste. Não é? De como ganhou, de como se enriqueceu e até como está grato. E de alguma forma já se espalhou, não é? Porque no último Get Together já estava toda a gente a juntar ovos de Páscoa para o Salvador, que é o filho do Miguel, que ainda está vivo, não é? Mas que Na jornada dele, não é? sim, também tem aqui uma questão. Mas agora deixa-me só pegar neste tema, porque eu estou na empresa na Servilusa, que trata diariamente deste tipo de situações, logo é um tema que me é muito, muito próximo. E às vezes quando me perguntam trabalhar todo o dia com pessoas enlutadas, as pessoas estão a passar por este sofrimento, é uma chatice, é pesado emocionalmente, obviamente que é, mas acima de tudo trouxe-me a oportunidade de todos os dias pensar isto qualquer dia acaba. E qualquer dia acaba, então é para aproveitar. E então eu aproveito todos os momentos, acho que diariamente tem este sentido, com os pais, com os filhos. A questão depois é fazer isto de uma forma saudável, não pode ser, não temos de ser escravos de se não ligar, não, porque pode acontecer alguma coisa, não cair nesse erro, mas e não só eu, porque eu sinto isto um pouco por toda a empresa e por todos os colaboradores, e eu acho que isso é que faz a Servilusa ser um projeto tão especial, na verdade, como é, e quem se identifica e quem lá trabalha. Ter a oportunidade de perceber que é bom aproveitarmos, porque se calhar amanhã podemos não estar cá. Acho que é muito positivo dentro desta forma para todos, uma mensagem positiva para aproveitarmos e que eu visto a camisola a 100%. Há que aproveitar ao máximo cada minuto, porque sim, amanhã podemos não estar cá, ou amanhã as pessoas de quem gostamos podem não estar de certeza, cá. não Claro. é? Sim. Portanto, é aproveitar, Claro. enquanto há, é aproveitar ao máximo, cada segundo. Claro. É o Martim, não é? Martim. Engraçado como eu não o conheci, naturalmente, não é? E estou-lhe grato de alguma forma, não é? Porque... Mas é curioso porque tu, quando começaste a falar, falaste em 2 filhos e eu só fixei o nome do Martim. Lá no princípio do episódio, eu só fixei o nome do Martim, o outro eu não sei. É o Disseste Tomás. qual? É o Tomás. Disseste, E o sim. Tomás, Sim. se calhar posso partilhar convosco, o Tomás é prematuro, mais uma vez, um dia assim daqueles, e nasce com um problema gravíssimo no pé, ok? Não tem quase um pé. E eu lembro como se fosse hoje, de entrar na unidade de neonatologia e os médicos muito preocupados a dizerem-me que o Tomás não tinha um pé. E eu, and so what? E eles ficaram assim a olhar para mim, what? Pronto, ao início não houve ali, ok, porque é que ele não nasceu quase sem um pé, podia haver outras coisas, mas eles ficaram por esta questão que vos dizia de relativizar. Claro, em perspectiva. É só um pé. O miúdo hoje joga futebol, é apaixonado por futebol, tem 10 anos e acha que vai ser o Cristiano Ronaldo, ele não pode ver isto. E portanto, Why not? é esta lição que eu acho que nos dá, que é para o lado, e a educação que o Tomás Pois teve. é, nesse sonho, foi, porque de certeza que bora tem lá, aí vai, muito do faz pai o que e da acontece. mãe
faz e acontece, porque é assim que a vida te deu e é assim que tens que começar. E no outro dia começava a partilhar, tem 10 anos, começava a partilhar aquelas coisas normais, de bocas que às vezes ouve de amigas quando estão mais nervosas. No outro dia dizia outra coisa, ao menos eu tenho um pé e eu tenho os 2 pés e tu não tens unha. Tomás, ri-te com isso, bora lá. Não, é a vida a acontecer. E ele tem que perceber que é a vida a acontecer. E isso eu acho que estou imensamente grato. E é confuso dizer isto, ou melhor, foi confuso durante algum tempo isto clarificar-se na nossa cabeça, esta gratidão e esta passagem por este momento. Olha, apetece-me dizer uma coisa, que é, já muitas pessoas passaram aqui, mais de 60 passaram aqui. Mais de 70 até. Se calhar a grande maioria, grande maioria, orgulha-se dos filhos e fala dos filhos e que bom e que temos e como eles são e pronto, é tudo aquilo que é muitas vezes o padrão, não é? E ao ouvir-te, eu não consegui desligar-me disto, que é, nós, e eu sou mãe também tenho os meus e tenho imenso orgulho e realizo-me imenso nos filhos que tenho, e muitas vezes esquecemos daquele lado que tu agora nos trouxeste aqui, que é, se calhar, não sei, ajuda-me a lidar com aquilo que menos bom há, não é? E aprendam com isso, Relativizar. Sim. Porque ainda no episódio anterior tivemos aqui uma partilha Sim, diferente, completamente diferente. Só lá ir. Sim, eu agora seguramente não te consigo ajudar muito porque eu viajei. Agora Foi como eu. Perdi-me aqui. E estou aqui a pensar que no outro tipo de espírito, que não é um espírito ou uma energia nem sequer é mais positiva ou mais negativa que esta deste momento, é noutro sentido que eu quero dizer, que o David muitas vezes pergunta qual é o teu superpower, não é? Qual é o teu superpoder, não é? Claramente que o teu superpoder é o Martim, não é? Claramente. É a estrela que lá está em cima. Seguramente nós também. Claro que sim, sim. também. Claro que também. Sim, não é? Mas aquela superação é uma superação Claro única. que sim. Única. Ninguém, desculpem partilhar isto, ninguém imagina o que é. Da intensidade física, que de repente passa de físico também para algo de emocional. A forma como nós olhamos para o nosso local de trabalho. O nosso local de trabalho, e para mim o local de trabalho era um local onde eu me realizava enquanto pessoa. Eu muitas das vezes, posso partilhar isso convosco, eu muitas das vezes, que hoje então acho isso impensável, portanto, de facto é inacreditável, eu muitas vezes dormia numa cadeira no hospital, levantava-me de manhã, tomava banho, vestia o fato e ia trabalhar, ok? Ia com uma energia e com uma vontade que os profissionais perguntavam-me, as pessoas que trabalhavam comigo, Nuno, o seu sorriso é inacreditável, como é que você consegue sorrir? É a vida a acontecer, bora. E isto é, eu olho para trás e, caramba, que ginásio, não é? Que ginásio da vida, não é? Onde eu me musculei de uma forma inacreditável. Não pode haver dor diferente nem maior do que alguma coisa que aconteça com os filhos. Eu tive uma empregada, Cabo Verde, que dizia uma coisa muito, muito bonita. Ela dizia que não é uma dor física, nem é uma dor emocional, é uma dor na alma. Ter um filho com uma dor de cabeça é uma dor na alma, é uma dor completamente diferente e que nós só sentimos com filhos. E aquilo fez-me muito sentido. É verdade. Muito sentido. Olha, apetece-me fazer um brinde ao Martim Ao Martim. e à família do Martim Mas a e família ao que nos ensina.